Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a nossa pipoquinha tem gosto de prêmio. Hoje a gente vai falar de Emília Pérez, filme muito premiado, inclusive muito competitivo com o filme do Brasil, Ainda Estou Aqui, porque também é um filme latino e que deu o que falar. Então, porque deu o que falar, a gente também vai falar de Emília Pérez aqui no nosso canal e vamos fazer uma análise espiritual. A gente vai mostrar nossa visão espiritual aqui desse filme. E antes da gente começar a fazer a nossa análise, eu vou chamar o Damião para dar a nossa ficha técnica desse filme. Olá aos amigos do YouTube Tatiana Benites, você que nos acompanha na Rádio Boa Nova, na TV, do maior de emissoras da FEAL, Emília Pérez, data de lançamento, 21 de agosto de 2024, na França. O diretor, Jacques Audiard, 2 horas e 10 minutos de duração, um musical, um drama em Emília Pérez, Rita. A atriz Zoe Saldana, que venceu a categoria de melhor atriz coadjuvante por seu papel como Rita no Oscar. O Oscar de melhor atriz coadjuvante foi para Zoe Saldana. Ela é uma advogada altamente qualificada e insatisfeita com a sua carreira em uma firma que encobre crimes e encontra uma oportunidade única de mudar de vida. Cansada ali de desperdiçar seus talentos, ela recebe uma proposta do chefe de um cartel que deseja se aposentar e desaparecer, deixando para trás a sua identidade criminosa. No entanto, o plano de Juan é muito mais complexo do que Rita imagina. E ele não apenas quer fugir das autoridades, mas também pretende se transformar em uma nova pessoa. Emília Pérez, a mulher que sempre desejou ser. E Rita se envolve nesse processo, ajudando o Juan a assumir uma nova identidade e a se libertar de sua vida anterior. A história que se passa no México mistura ação, suspense e música. Enquanto Rita e Juan lutam para concretizar esse plano arriscado, eles enfrentam dilemas sobre identidade, poder e felicidade, Tati. É um filme muito bom, eu gostei do filme, né? Mas ele tem uma dinâmica diferente, ainda mais tem a questão da música, né? Mas a história é bem interessante e vai dar o que falar para a gente fazer a nossa análise espiritual. Antes da gente fazer a nossa análise, vou rodar a vinhetinha. Pessoal, Emília Pérez é um filme que ele vai trazer uma polêmica muito grande, principalmente na questão da mudança de sexo. Isso é algo que a gente comenta muito fora aqui do programa, né? Que está muito na moda, se é que a gente pode dizer assim, né? E que o filme deu o que falar também por causa disso. Mas cá para nós, o que significa, né, tudo isso? Ele, na verdade, ele quer fugir do passado, né? E ele quer assumir uma pessoa que ele sempre foi. Então, ele é um homem que quer se transformar em mulher. Na verdade, a prioridade dele é se transformar em mulher, não por causa desse primeiro desejo dele, que ele sempre quis ser, mas porque ele quer fugir das coisas que ele já fez no passado. Né? Então, ele é um criminoso, ele é uma pessoa que trabalha ali no crime, né? E que ele, para ele conseguir fugir e sair desse mundo, ele precisa se mudar. E aí ele resolve mudar o próprio corpo. Né? Então, a história inicia com essa prioridade, né? Um Juan que quer se transformar em Emília. E ele consegue fazer isso. Né? Então, a gente tem aí uma coisa dele querer
esconder um passado que muitas coisas que a gente já fez, gente, que a gente não tem muito orgulho do que a gente fez, a gente também quer esconder. Mas a gente não chega nesse ponto de, vou me transformar para fugir, né? No caso dele, ele era um criminoso, ele era um mafioso. Então, ele precisava fazer algo para sumir, senão, em algum momento, ele seria pego, né? E ele resolve transformar todo o seu corpo. Só que, quando ele resolve fazer isso, ele encontra uma mulher que é advogada, só que ela é uma pessoa muito inteligente, só que não tem oportunidade de crescimento onde ela está. Então, ela é uma pessoa muito esforçada, só que vive na pobreza extrema e tudo mais, e ele vê potencial nessa mulher, e ele resolve investir e também fazer uma proposta indecente para ela em questão de dinheiro, né? E coagir esta pessoa também. Porque a partir do momento que ele paga muito dinheiro, ele faz, né? Assina aqui para você ficar em silêncio, né? E faz ali ela se transformar também em outra pessoa, porque até então ela era uma pessoa boa, uma pessoa justa, mas que se vende por causa do dinheiro. E aí existe uma mudança das duas pessoas. Uma pessoa que muda fisicamente para se livrar das coisas do seu passado, e a outra pessoa, que é a advogada, que se transforma, passa por cima de alguns dos seus valores por dinheiro para conseguir fazer isso. Ela se sente coagida, ele é um homem muito perigoso, né? E ela consegue resolver tudo isso. O que, na verdade, vários spoilers aí, hein, gente? O que, na verdade, ela não conta é que um dia se reencontrarão, né? Nesse outro formato, como mulher, né? Mas ela não contava com isso. E isso traz muitas mudanças para a vida de ambos. Mas eu queria que o Damião falasse um pouco também. Ele pesquisou bastante, fez uma grande pesquisa aí por causa dessa questão da mudança de sexo, no espiritismo, né, Damião? O que o espiritismo fala sobre isso? Tem alguma coisa sobre isso, na verdade, no espiritismo? Porque Kardec não falou disso naquele momento, falou? Olha, eu fui fazendo pesquisa, não, Kardec não falou sobre, e aí você vai encontrar, fica uma dúvida muito grande, né, sobre a cirurgia para mudança de sexo. Ela afeta o corpo espiritual? Deus nos criou simples e ignorantes, permitindo-nos a reencarnar inúmeras vezes para evoluirmos intelecto moralmente. O nosso espírito imortal nunca regride e mantemos a nossa identidade psicológica, assim como todas as experiências e conhecimentos adquiridos nesse processo evolutivo. Embora provas e expiações aqui na Terra possam parecer desagradáveis, compreendemos que não existe um caráter punitivo, mas experiências educativas, permitindo-nos aprender coisas novas e superar os equívocos. Antes de reencarnarmos, concordamos previamente com situações a serem vivenciadas, o país, a cidade, a família, o corpo físico. Nessa decisão também está incluído o gênero sexual. E nesse processo é comum o espírito reencarnar reiteradas vezes na mesma polaridade sexual e depois invertê-la, de modo a aperfeiçoar as suas experiências em ambos os sexos. E a cirurgia de mudança de sexo altera o perispírito, o corpo espiritual. E aí, Tati, eu fui pesquisando isso e não existe uma unanimidade sobre o tema. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Vamos dar nomes aos bois, até para poder facilitar um pouco esse entendimento. Então, quem é a favor e quem é contra dentro da doutrina espírita? A doutora Marlene Nobre entrevistou Chico Xavier na Folha Espírita e a referência do Chico Xavier, a uma mensagem recebida de um rapaz que fez a cirurgia de mudança de sexo e no plano físico
mas após a morte constatou que continuava a ser homem. A cirurgia não havia modificado o seu perispírito. Em razão dessa comunicação, Marlene Nobre manifesta-se contrária à cirurgia da mudança de sexo, que é, segundo ela, era também defendida pelo Chico Xavier, e Divaldo Pereira Franco defende a mesma posição. Aí você vai encontrar na AME Minas Gerais, na AME Minas e na AME Brasil. Aí eu tenho o André Moreira. O André Moreira, para o André Moreira, a cirurgia de mudança de sexo é sentida como algo essencial para que a pessoa esteja em paz consigo mesmo. E ele defende a cirurgia, e ele diz: se as experiências da encarnação possuem caráter educativo, qual é o sentido de se querer obrigar uma pessoa a viver de uma determinada forma que provoca ainda mais sofrimento, dor, culminando muitas vezes até em suicídio? Além disso, o que impede uma pessoa que se aceita como transexual? Então, você tem, dentro da doutrina espírita, muitas. É aquilo que eu estava comentando primeiro, né? Alguns dizem que sim, alguns dizem que sim, altera o perispírito, outros dizem que não, e o André Moreira vai por outro caminho, ele não quer nem saber se altera ou não, ele quer que a pessoa seja feliz nessa existência. E aí, Tati, para terminar, a gente tem uma história muito do respeitar, né, Tati? Devemos entender como perfeitamente compreensíveis as escolhas sexuais e as escolhas diversas de gênero, não devendo haver qualquer preconceito, animosidade e exclusão, porque a proposta do Evangelho é de compaixão, isto é, compreender as escolhas do indivíduo sem qualquer julgamento, procurando sempre respeitá-lo e amá-lo, porque podemos até discordar da sua escolha, mas não podemos estar contra ele, assim como desejamos que as pessoas entendam as nossas escolhas, as nossas atitudes, conquanto possam até delas discordar, não é assim, Tati? Eu acho que aí a gente entra muito no julgamento, né? Começar a julgar o outro porque ele fez a mudança de sexo ou não fez, estava feliz ou está infeliz, né? Eu acho que o importante é que as pessoas, enquanto estão aqui encarnados, né, estejam bem e aprendendo o que tem que aprender aqui. Então, se a pessoa vai fazer quer fazer a mudança de sexo, ela tem o livre-arbítrio para fazer isso, né? Senão não seria dado o livre-arbítrio para nós. E lembrando que o espírito, ele não tem sexo, porque nós podemos vir como homens ou como mulheres, né? Então, nós não temos sexo quanto ao espírito, né? Então, o gênero que nós chegamos aqui não significa que o nosso espírito sempre foi assim. E isso pode não ser aceito por nós no corpo enquanto nós estamos aqui, né? Então, a gente tem que sim respeitar todas as escolhas, já que todos nós temos o livre-arbítrio. E agora, quanto a modificar o perispírito ou não, aí a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, muito mais estudos científicos, né, muito mais declarações, para que a gente saiba se modifica o perispírito ou não. Bom, além disso, no filme, né, o filme fala sobre arrependimento. Então, quando ele era um homem ligado ao crime, muito poderoso e tudo mais, ele cometeu vários erros, né? E que quando ele se transformou nessa outra pessoa, se transformou numa mulher, se transformou numa outra pessoa, porque daí ele foi viver uma vida fora do crime, né? Ela foi viver uma vida fora do crime. Ela diz que se arrepende, né? E se arrependeu das coisas que fez e tudo mais. E aí é uma parte que eu acho bem bacana,
porque todos nós temos escolhas, a gente pode escolher o caminho que a gente vai. Então, a gente pode escolher um caminho bom, que a gente julga bom, um caminho que a gente julga ruim, né? Um caminho fácil, um caminho difícil. E então ela resolve que essa mudança dela é uma mudança integral. E ela quer auxiliar outras pessoas. E dentro desse auxílio, acontecem algumas situações e ela resolve ajudar pessoas que estão desaparecidas. No que ela resolve que ela vai ajudar pessoas desaparecidas, lembra que eu falei da advogada que se vendeu, né, para ganhar mais dinheiro, né, mesmo se envolvendo com uma pessoa do crime e tudo mais, existe esse reencontro, né, e ela fala, eu quero que você me ajude, né, e aí, essa advogada ajuda porque é uma causa muito bonita, e elas conseguem auxiliar muita gente com isso. Então, olha só, a mudança de uma pessoa que sempre fez mal para muita gente, de repente começa a fazer o bem, né, a ver o que ela pode conseguir e com as influências de pessoas que ela conheceu no período em que ela trabalhava no crime, ela sabe que isso pode auxiliar a encontrar outras pessoas. Então, é uma conjunção de bem e mal ali o tempo inteiro, coisas certas, coisas erradas, que a gente julga certo, que a gente julga errado, para auxiliar outras pessoas. E aquela advogada que passou por cima de alguns valores dela e tudo mais, ela começa a se preencher de novo e falar, bom, eu voltei, estou fazendo bem, né? Estou praticando bem e tô num outro caminho, né? Isso vai ser bom para mim. Então, essas mudanças, todos nós temos essas mudanças, né? Mesmo porque, dependendo de como a gente está vibrando, né, a gente vai ter influências boas ou ruins. Então, muitas das coisas que acontecem é por causa das nossas más inclinações. Vocês já ouviram falar nisso? Nossas más inclinações? Todos nós estamos aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, porque a gente tem algumas más inclinações ainda para trabalhar, né? A gente ainda tem alguns setores da nossa vida que a gente precisa melhorar. Então, a gente tem umas inclinações que não são tão boas. Às vezes, a gente vai ter aquela parte mais gananciosa, às vezes, a gente vai ter aquela coisa do ego ferido, aquele orgulho, outras vezes, a gente vai ter uma questão mais familiar, né? Então, é uma questão. As pessoas vão ser. Tem pessoas que são mais agressivas, e ela é agressiva desde pequenininha. É uma má tendência, que isso é uma das coisas, dos fatores que os pais precisam trabalhar desde criança, para que essas más tendências não fluam nesse espírito até ele crescer. Então, essas más tendências, elas passam por nós em todo momento, né? E aí a gente vê esses padrões nesse filme. Pelo menos eu vi com esse olhar, né? De que uma pessoa que sempre esteve ali no lado escuro da força, né? De repente ela vai para um lado bom, mas ela continua com aquela má tendência. Então, se ela não continuar fazendo o bem o tempo inteiro, e se alguém quebrar esse padrão, ela pode voltar a essa má tendência, porque as más tendências são fortes em nós, né? É a mesma coisa da droga, né? A mesma coisa de um vício. Então, essas más tendências, elas estão presentes, e a gente precisa aprender a lidar com elas. Então, o filme mostra muito sobre isso, sobre virei uma pessoa boa, mas aquela tendência está aqui, então não mexe desse lado, porque aqui vai me doer e eu vou voltar a fazer as coisas que eu já fiz. Então, o filme mostra isso,
tanto do lado dessas duas personagens principais, que na verdade, para mim, a personagem principal não é a Emília Pérez, é a Rita, que é a advogada, a meu ver, no filme, né? Mas essa má tendência, ela fica ali presente, né? E aí a gente espiritualmente vai pensando, né? Quais são as minhas más tendências? Que se mexer ali, se cutucar ali, aquela pontinha, eu vou me transformar em outra pessoa. Eu volto a fazer tais coisas. Vocês já pararam para pensar nisso? Já parou para pensar nisso, Damião? Olha, é lindo essa reflexão que você traz, né, Tati? E aí eu vou lá para o Livro dos Espíritos, e aí temos as questões a partir da questão 990, né, Tati? Onde a pergunta de Kardec é muito, muito ampla ali, né? O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou do estado espiritual? E a resposta, do estado espiritual, mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal, que é exatamente o que você estava comentando. Porque você tem que fazer a distinção do bem e do mal muito claramente. E aí, de novo, são aquelas conquistas de dia a dia. Porque o Haddad falou, porque para qualquer momento você parar e falar, pera um pouquinho, perder tudo porque de repente a distinção do bem e mal acabou não sendo real. E aí, as perguntas 991, 92, 93. A 93, Tati, olha só. Não há homens que só possuem o instinto do mal, sendo inacessíveis ao arrependimento. E a resposta da espiritualidade é muito linda. Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só possui o instinto do mal, numa outra terá o do bem. E para isso que renasce muitas vezes, pois é necessário que todos avancem e atinjam o alvo, uns com mais rapidez e outros de maneira mais demorada, segundo os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já está purificado, porque pode ter tido do mal numa existência anterior, e ele pede até para ver a questão 894 de O Livro dos Espíritos, Tati. É isso, né? Essas tendências que a gente já traz com a gente e que isso pode se repetir, mas que a gente precisa fazer esse exercício de se conhecer, de se autoconhecer, de conhecer os nossos instintos, as nossas vontades, as nossas crenças, os nossos sentimentos, para que a gente consiga evoluir. Né? E todo o bem que a gente faz, por mais que depois a gente volte a fazer mal e tudo mais, esse bem conta, gente. Tudo que a gente faz de bom conta. Então, fala assim, não, daí zerou, porque daí fez tanta coisa ruim e tal. Não, gente, a coisa boa conta. Sempre, sempre. Então, quanto mais coisas boas a gente faz, quanto mais pessoas a gente consegue ajudar, independentemente da forma, porque tantas vezes a gente pensa que ajudar é quando a gente tem dinheiro, é doar o que a gente tem, e não é isso, não é só isso, né? Quando a gente consegue ajudar as pessoas de qualquer forma, né? A gente está contando, está na balancinha do bem e o mal, então está contando para o bem. Então, não deixe de praticar o bem. Não deixe de praticar o bem. Olha que causa mais bonita e mais legal que ela conseguiu trabalhar, que é das pessoas desaparecidas. Quantas pessoas estão desaparecidas? E que a gente não tem nem por onde, não sabe nem por onde começar. Então, as influências do passado, que foram ruins, e que eram pessoas que lidavam com coisas ruins, e que matavam e tudo mais, serviram de instrumento num outro momento para que ela praticasse o bem. Então, nada do que a gente vive é em vão. Nós temos o livre-arbítrio. E a gente precisa fazer bom uso desse livre-arbítrio, que muitas vezes a gente não faz.
Muitas vezes a gente vai para o lado errado e a gente permanece no lado errado, e sabendo, porque daí a gente vê que a gente fez errado. E daí, por orgulho, por medo, ou por qualquer outra razão, em vez da gente voltar e falar, não, vou dar um passo atrás e vou fazer certo, muita gente não faz. Né? Então, o bem praticado é um bem que é contado para nós. Né? E isso vai valer para nós na próxima existência. Porque não pense que se a gente está aqui, a gente não vai ter próxima. Ai, não, mas eu sou bonzinho, não estou matando ninguém, não estou fazendo nada de mal. Que bom, então talvez você não volte. Eu estarei aqui, gente. Não sei se como homem, como mulher, mas estarei, né? Porque sei das minhas imperfeições, né? Tenho essa consciência de que tem muita coisa ainda que eu tenho que mudar dentro de mim, né? E que uma das coisas é esse fator do julgamento, né? Por que a gente tem que olhar essa pessoa? Por que a gente tem que olhar o filme e julgar? Porque, na verdade, quem faz a Emília Pérez é uma mulher trans. Né? A Carla Sofia Gascon, ela é uma mulher trans. E ela representou super bem quando ela teve que voltar a fazer um trabalho com um personagem masculino para depois fazer um feminino. Né? Então, ela sofreu na pele essa discriminação e depois foi viver essa história, claro, não como a história dela, porque ela é uma artista, né? Mas dessa mesma forma. E sofreu de novo toda a discriminação que ela já tinha sofrido. Né? Todos os comentários maldosos que mandaram nas redes para ela, e ela teve que sofrer isso mais uma vez. Né? Será que é justo? Será que é justo a gente julgar como é o corpo dela? Se ela quer assim? Se ela está bem assim? Se ela resolveu que seria assim? Né? Então, quem somos nós para julgar? Então, a gente ainda está longe, né, de conseguir aprender que não devemos julgar ao tempo que a gente está aqui, né? Que a gente tem que conviver uns com os outros, mas que a gente tem que conviver da melhor maneira, né, Damião? Sim, porque, veja, a gente tem, né, há tantas e tantas oportunidades, né, Tati? A hora que a gente fala em julgamento, vira uma coisa que a gente para e vê muito, ainda hoje, né, em toda essa sociedade, quando se fala em julgamento, estamos aqui falando do filme Emília Pérez, hoje, na sessão Pipoca Espiritual. E quando se fala em julgamento, eu vou lembrar até de toda uma sociedade que ainda hoje julga Judas, pelo que ele fez a Jesus. Ainda hoje, as pessoas julgam o Judas. Sabe, há pouquíssimo tempo ali, aqui em São Paulo, eu via malhação de Judas. Por quê? De novo, é isso, né, Tati? Por que julgar ainda hoje? E Jesus foi o primeiro a perdoar o Judas. Sabe, entender toda a história. Você vai lá de Chaucer, você vai assistir o filme, você vai perceber. Ele tinha todas as boas intenções, não era por maldade. Ele errou. Aí agora, nós estamos julgando, porque é tão prático, né, Tati? É só julgar e dizer, como é que a pessoa fez isso? Poxa vida. Aí como é importante demais, né, Tati? O perdão, né, Tati? O perdão, né? E nós termos uma visão gentil, né? O Sim, respeito. sim. Cada pessoa tem as suas escolhas, e se ela está fazendo boas escolhas ou não, é um problema dela, não nosso. Então, por que eu tenho que dar a minha opinião, tenho que dar o meu olhar, colocar minha energia boa ou ruim ali em cima disso, né? É um filme que vale muito a pena assistir. Eu gostei muito de Emília Pérez, gostei muito da história. E eu acho que vocês também têm que assistir, quem não assistiu. Se você assistiu ou não, coloque aqui nos comentários para gente, dá o seu like para gente, compartilha
esse vídeo, se você gostou, com outras pessoas, para que a gente consiga também ter um pouco mais de visibilidade aqui no canal. E, gente, semana que vem tem mais. Esperamos vocês. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.